Oi, gente, muito boa noite, tudo bem? O vídeo do canal hoje é um vídeo de um tema muito especial. Eu recebo essa dúvida com grande frequência, não é um assunto simples. Muitas pessoas chegam para mim dizendo: Marina, eu estudo as 7 faculdades da alma. Até entendo um pouquinho, mas se tem uma que buga a minha mente, é o tal do intelecto passivo. Para que serve finalmente o intelecto passivo? Vamos destrinchar esse negócio aqui hoje, para que vocês saiam daqui tendo um conhecimento sólido, robusto e verdadeiro sobre essa potência, que no final das contas a gente pode dizer que é a mais importante de todas. Não assim, ela se basta, só ela serve. Mas não, é porque todas as outras potências funcionam para que algo chegue no intelecto passivo e a gente consiga finalmente contemplar a realidade do modo que a gente precisa contemplar. Sem isso, não existe nenhum conhecimento verdadeiro. E sem entender a engrenagem que roda para que o intelecto passivo chegue a contemplar, a gente não consegue ajudar ninguém no set terapêutico. Porque, como eu venho dizendo para vocês há muito tempo, eu entendi que o terapeuta palestrinha não dá certo, filosofar para o paciente não dá certo, porque não adianta você trazer as suas contemplações e as suas reflexões para o paciente se ele mesmo não tiver os instrumentos para contemplar as mesmas realidades que você contemplou. Porque a nossa vontade só é convencida pelo nosso intelecto, não pelo intelecto alheio. A gente só consegue, de fato, convencer alguém de algo quando esse alguém já está com a inteligência funcionando e ele genuinamente busca esse algo. É como se o intelecto passivo estivesse preparado, ordenado, organizado para receber direto, digamos assim. Mas isso é exceção da exceção, minha gente. Na grande maioria dos casos, os pacientes vão chegar desordenados, com o possível tomando a dianteira, com a inteligência adormecida, a inteligência embotada, e vão precisar que você reordene todo esse processo dentro dele, das faculdades, para que de fato a informação chegue no intelecto passivo dele. Ele contemple a mesma realidade que você, e daí ele não vai mais se mover por uma obrigação, porque o terapeuta falou, porque parece certo. Ele vai se mover por amor. Por quê? Porque a realidade é sempre boa. E toda vez que a inteligência descobre a verdade, essa verdade é comunicada à nossa vontade como um bem, certo? Então é isso que os nossos pacientes precisam fazer e é por isso que a gente precisa saber o que é o intelecto passivo. Então, eu queria começar dizendo a seguinte coisa: vocês sabem que eu tento sempre trazer o conteúdo mais completo e organizado possível aqui para vocês, porque não basta também eu jogar a informação. Eu preciso ir construindo o conhecimento para que no final da aula faça sentido. Não quero só ensinar, eu quero que vocês entendam, porque eu tenho certeza que a gente só consegue ser bom terapeuta quando a gente entende de verdade aquelas coisas que estão sendo passadas. Então, olha só, primeiramente, o que é que São Tomás fala para nós que é o conhecimento? São Tomás fala que todo conhecimento se dá quando eu tenho a posse imaterial da coisa conhecida. Ou melhor, quando eu tenho a posse imaterial da forma da coisa conhecida. O que é que isso quer dizer? Olha, quando eu estou com o celular na minha frente e eu seguro o celular, eu tenho uma posse material, certo? Se o celular não estiver mais na minha mão, ele estiver atrás do computador, eu não tenho mais essa posse. Essa posse é momentânea e depende da matéria, do toque. No caso do conhecimento, uma vez que ele é imaterial, ele vai se ajustar e se adequar com coisas imateriais, certo? Então, se o meu intelecto olhou para esse celular, conseguiu abstrair uma forma, ou seja, a essência da coisa, forma e essência filosoficamente são sinônimos, tá? Tem uma leve sutileza de diferença, mas filosoficamente são sinônimos. Se o meu intelecto conseguiu chegar na forma do celular, se eu esconder esse celular, ele não estiver mais na minha visão, o meu intelecto continua com a posse material da forma da coisa conhecida, certo? Isso é extremamente importante, porque a forma das coisas fica como que impressa no nosso intelecto. Então, lembra quando papai e mamãe diziam assim para mim: meu filho, estude, porque conhecimento é uma coisa que nunca vão tirar de você? Isso é real. Nunca vão tirar de você as contemplações que você teve. E isso é tão sério, gente, tão importante, que a gente nunca vai conseguir, por mais que nós leiamos excelentes autores, a gente nunca vai conseguir
contemplar a mesma coisa que ele contemplou. Eventualmente, podemos até contemplar mais, mas nunca vai ser igual, tá? Por quê? Porque aqueles autores tiveram a posse material da forma da coisa conhecida. No livro, eles tentaram descrever, nunca vai ser igual a contemplar. E nunca vai ser possível que ele consiga reduzir aquilo ao domínio da palavra, de tal forma que a experiência que ele teve esteja descrita 100% da forma que aconteceu e que ele contemplou, tá? Então, por isso que é tão importante que a gente entenda o que é conhecer e perceba que nós precisamos de alguns aparatos para que isso aconteça, para que a gente chegue a ter a forma imaterial, não esquece disso, imaterial, da coisa conhecida, certo? Então, essa potência cognoscitiva, essa potência que conhece, ela possui as coisas imaterialmente e com intencionalidade. O que é intencionalidade? Olha só, se você for pegar qualquer livro de antropologia filosófica, lá se vai dizer que a intencionalidade conta para nós que o nosso corpo tem uma perfeição e que isso quer dizer que cada parte não está fechada em si mesma. Então, eu não tenho um coração que só bombeia, eu não tenho um pulmão que só troca ar, faz trocas gasosas. Eu não tenho. Eu tenho vários órgãos que estão abertos aos outros. Cada órgão se articula aos outros de forma mais ou menos imediata, certo? Então, através dessa intencionalidade, as nossas faculdades trabalham para que, abertas às outras, elas consigam ir, digamos assim, de uma forma bem simples aqui inicialmente, para a gente verificar isso com mais profundidade. Desde o início do processo do conhecimento, que é o mundo entrando em nós através dos sentidos externos, esses sentidos eles vão extraindo a cada processo, a cada etapa que vai acontecendo para que nós cheguemos na finalidade, que é o intelecto passivo. Essas faculdades vão abstraindo, essas faculdades vão retirando gradativamente a sensibilidade daquele mundo que entrou, certo? A gente vai ver aqui. Então é como se as coisas, como se não, é isso mesmo. As coisas trabalhassem com essa intencionalidade, tá? E, além disso, o Aristóteles dizia, para mim, numa das frases mais impactantes que eu já li, desde quando eu me debrucei a estudar essas coisas sobre o homem. O Aristóteles fala assim que o ser vivo racional, no caso o homem, está aberto à experiência de toda a realidade. E o ser vivo racional, ele é, ao mesmo tempo, olha só que coisa sensacional. Olha que potência a gente tem dentro da gente e às vezes não sabe. O ser vivo racional é, ao mesmo tempo, todas as coisas. Como que eu posso ser, ao mesmo tempo, todas as coisas? Ora, se eu tenho uma potência que é capaz de atingir a forma das coisas, que não é material, eu posso olhar para a bola e não enxergar só látex. Eu posso olhar para o computador e não enxergar só o material do computador. Eu posso olhar para um ser humano e não enxergar só um conjunto de carne e osso, para enfrentar aqui no nosso objeto da terapia. Eu consigo, pela minha potência cognitiva, enxergar que algo é aquele algo e uma presença de algo. E que presença é essa? Isso é imaterial. Isso é a função desse algo, a forma desse algo, a finalidade desse algo, enfim. Como queiram chamar aí vários sinônimos. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, vamos colocar a coisa na mesma perspectiva que a gente ordena o conhecimento. Essência, forma, finalidade, função. No caso do homem, felicidade, causa final, perfeição, bondade. É tudo a mesma coisa. Quando a gente consegue olhar para essas coisas e entender, é tudo a mesma coisa, parece que o mundo se ordena, né? As pecinhas soltas, elas se juntam, se aglutinam, e a gente consegue finalmente enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. Então, se nós temos essa potência que consegue conhecer todas as coisas, e não só conhecer, conhecer a verdade, conhecer imaterialmente e deixar este conhecimento impresso no intelecto, é porque eu posso ser ao mesmo tempo todas as coisas. Porque todas as coisas que eu me dou a conhecer vão fazer parte de mim. Vocês percebem isso? Isso é muito bonito. E aí vocês podem me perguntar, tá bom, Maria, entendi. Mas o que é que isso tem a ver com o intelecto passivo? Tudo. Por que tudo? Porque eu disse para vocês, o intelecto passivo é algo como que a finalidade das faculdades. Não escrevo isso na prova, tá? Porque isso são
As fontes são vozes da minha cabeça, eu nunca li isso em lugar nenhum, que ela é a finalidade das faculdades, mas eu estou dizendo para vocês. Por que ela é a finalidade das faculdades? Porque todas as outras trabalham para que a informação chegue lá e a gente chegue a conhecer, porque ele é a verdadeira potência do conhecimento, certo? E mais uma vez, como diria o nosso queridíssimo Aristóteles, nada chega na inteligência sem antes passar pelos sentidos. Então vamos lá. Qual é o processo pelo qual a informação passa para que ela consiga chegar no intelecto passivo e para que nós, portanto, saibamos para que serve o intelecto passivo, tá? Vejam, nós temos os nossos 5 sentidos, que são chamados de sentidos externos, tá? Eu tenho o tato, a visão, o olfato, o paladar e a visão, o olfato, o paladar, a audição, faltou a audição. E a audição. Então, o mundo entra em nós através dessas 5 formas, certo? Então, os nossos sentidos externos são afetados imediatamente pelos objetos sensíveis. E esses objetos sensíveis, para serem percebidos pelos meus sentidos externos, precisam estar presentes. Já os sentidos internos, que são o próximo passo depois do mundo entrando assim digamos, separado em nós, eles vão ter um conhecimento por meio dos externos, certo? Só que os internos vão conservar essa informação e reproduzir essa informação quando não houver mais sensação, certo? Então, ainda que, ainda que esse mundo entrando tenha um grau muito alto de materialidade, ele já tem um grau primitivo de imaterialidade. Porque nós sabemos que esse primeiro passo já se ordena a intelecção. Já se ordena. É como se eu pudesse dizer que esse conhecimento sensitivo inicial, ele não é desinteressado, ele não entra por nada, certo? Ele está estritamente ligado às nossas necessidades. Então, tudo isso é ordenado para que nós cheguemos a conhecer desde este grau mais primitivo de materialidade, certo? Depois que o mundo entra, nós temos os sentidos internos. E os sentidos internos precisam existir. Como que eu sei que os sentidos internos existem? Olha só, São Tomás dizia que para que o animal perfeito consiga se deslocar e atender às suas necessidades, ele precisa ser capaz de representar para si os objetos sensíveis, mesmo quando aqueles objetos não estiverem mais presentes. Certo? Porque imagina, coitada da ovelha, se a ovelha visse o lobo uma vez e esquecesse que o lobo estava lá. Ela ia dar meia volta e voltar. Aí via de novo e esquecia que estava lá. Ou seja, talvez hoje a gente nem tivesse mais ovelhas no mundo para contar a história. Certo? Então, eu preciso que, já que esse mundo entra, e se não houvesse algo para conservar e reproduzir, ele se perderia? Não houvesse memória, não houvesse cogitativa, não houvesse imaginação, não houvesse sentido comum, a gente ia ficar o tempo inteiro se esquecendo e sem conseguir reproduzir aquelas coisas que o nosso sentido interno deu conta de trazer para dentro, certo? E além disso, nós precisamos ser capazes de discernir o que convém do que não convém. Nós precisamos ser capazes de discernir o que é útil do que é nocivo, que isso aqui é uma capacidade da cogitativa, a gente vai falar sobre isso, que também é um sentido interno, tá? O primeiro sentido interno, gente, o mundo entrou, vamos lá, o mundo entrou, separado, beleza? Pelos sentidos externos. O primeiro sentido interno se chama sentido comum. E aqui eu não quero falar de abstrações com os senhores. Eu quero que os senhores olhem para dentro, para si mesmos, beleza? Vejam só. Imagina que você está na sua casa, quando você era criança, na casa da vovó. Maravilhoso, né? E a vovó fala assim: Fulano, o almoço está pronto. Se você tem essa lembrança, você vai se lembrar da voz da sua avó, você vai lembrar do cheiro da comida, você vai sentir lembrar do afeto que você sentiu, você vai se lembrar da cor da mesa, você vai se lembrar do gosto da comida, você vai se lembrar de tudo isso, só que numa imagem só. Percebe? Veja, você vai se lembrar de toda a cena que entrou separada numa imagem só. Se essa cena entrou separada, como que é possível que você consiga verificar todas essas coisas juntas numa imagem só? Tem de haver um sentido que não seja esse sentido externo, absolutamente rudimentar e material, absolutamente não, né?
majoritariamente rudimentar e material, para que essa informação seja organizada e compartimentalizada. Esse é o sentido comum. E o sentido comum cumpre uma função tríplice. Ele percebe os sensíveis comuns, ele reflete sobre a sensibilidade que entra e ele discerne e compara os objetos que pertencem a vários sentidos diferentes. É aqui que vai acontecer a primeira síntese sensível, certo? Olha que importante isso aqui. É aqui que vai acontecer a consciência sensível, certo? Que vai, mais uma vez, servir ao conhecimento intelectual. Passando do sentido comum, nós temos a imaginação. A função da imaginação, que é o segundo sentido interno, é receber e conservar as impressões sensíveis do sentido comum, como se fosse, digamos assim, uma espécie de depósito, como se fosse uma espécie de memória, certo? E, além disso, ela consegue reproduzir, na ausência do objeto, que não está mais lá, essas impressões. Então, veja que importante. O sentido comum une, mas é a imaginação que reproduz. Então, vejam como essas funções são complementares. Depois da imaginação, nós temos uma faculdade chamada estimativa/cogitativa. Olha só, a estimativa é a faculdade dos animais e a cogitativa é a faculdade do homem, que seria similar a essa faculdade dos animais, só que de uma forma mais elevada, justamente porque nos animais não há inteligência. A nossa cogitativa é como que iluminada pela inteligência, certo? Então, olha, os animais, eles sempre vão buscar alguns objetos e fugir de outros, certo? E por que eles fazem isso? Porque eles percebem noções de utilidade, nocividade e conseguem colocar isso na aplicação prática do dia a dia deles, certo? Vejam, no animal, eu não posso dizer que essa percepção é feita pela inteligência, porque nós já sabemos que os animais não possuem inteligência. Só nos resta então conceber que existe um poder sensível especial, um poder sensível de um grau mais elevado, que vai ter por objeto essas relações que não são sensíveis, não estamos mais falando de sensibilidade, certo? Que vai fazer com que as faculdades do animal sejam colocadas em ação por esses juízos de nocividade e de utilidade, certo? E esses objetos vão ser chamados de intenciones insensati, quando vocês viram alguma coisa assim com esse nome. Essas formas que a estimativa animal apreende não são sentidas pelos sentidos externos. Eles precisam desse poder especial para poder fazer isso. E no homem, como é que acontece a cogitativa? Bom, a cogitativa vai se distinguir da estimativa na medida em que existe um campo da cogitativa que é muito mais extenso do que da estimativa, justamente por conta dessa proximidade com as faculdades superiores, e esse domínio concreto da cogitativa no homem vai estar muito mais próximo das sínteses propriamente intelectuais, tá? Além disso, a cogitativa faz uma comparação das intenções. Então, ela não apenas verifica, não só faz esses juízos das intenções particulares, de benefício e prejuízo, mas ela compara. Isso os animais não conseguem fazer. E é por isso que no homem a cogitativa também é chamada de razão particular, que vai possibilitar com que nós façamos um experimento, uma experiência da realidade. Experimentum é em latim, vocês vão ver em alguns livros também. E isso também os animais não conseguem fazer, certo? Porque essa experiência, ainda em nível sensorial, pertence apenas ao homem, tá bom? E nós temos o quarto sentido interno, que é a memória, que vai justamente conservar e reproduzir essas intenções sensíveis, tá? Então, a memória vai concentrar, deixar lá, depositada nela, essas relações abstratas, essas comparações que a cogitativa fez, certo? E a partir disso, nós vamos perceber que essas comparações que a cogitativa fez, que é chamada de colácio, é justamente por conta dessas comparações que nós, como seres humanos, conseguimos distinguir, por exemplo, um sorriso mentiroso de um sorriso sincero, porque nós podemos comparar essas intenções, certo?
E, a partir desse trabalho sinérgico entre a cogitativa e a imaginação, é produzido o experimento, certo? Então, sobre os sentidos internos, é isso, beleza? Vou dar um exemplo para vocês de como a cogitativa, dois exemplos para vocês de como a cogitativa funciona, porque eu sei que muitas vezes, quando a gente tem o primeiro contato com ela, ou dois, três contatos, ainda fica meio abstrato, né? Porque a gente não foi acostumado a pensar assim na escola, por exemplo. Vejam, imaginem que você está cozinhando e aí, de repente, cai, o seu filho joga uma bolinha e a bolinha cai atrás da geladeira. Aí você vai lá e fala, nossa, caiu da geladeira. Aí você abaixa, tenta pegar com o braço, não consegue. Tenta pegar com o outro, não consegue. Tenta pegar um negócio menorzinho para buscar, não consegue. Aí você faz, nossa, tá muito longe, tem que pegar uma vassoura. Aí tenta pegar com a vassoura e consegue. Você acabou de fazer um juízo, certo? Cujo objeto são as intenções insensatas. Você não precisou de nenhuma atividade intelectiva para isso. Você não precisou acessar o ser da bolinha. Você não precisou acessar o ser da vassoura. Pensar em verbos, varrer, pular, nada. Você só precisou fazer o juízo prático na sua vida prática, para que você consiga entender o que é nocivo, o que é útil, noções de bondade, etc. E tal. Então, esse da próxima vez que esse negócio cair lá de novo, você já vai saber. Olha, daquela vez caiu naquele exato lugar. Então agora eu vou pegar uma vassoura, porque eu sei que não adianta botar o braço, não adianta botar a perna, não adianta botar um negócio menor. Só vai servir com a vassoura. Esse juízo já está ali. Você só precisa evocá-lo novamente. Um outro exemplo que eu também sempre gosto de dar, que é uma criança. A criança, ela é mordida por um cachorro. E aí, quando ela é mordida por um cachorro, qual é o juízo que a gustativa dela faz? Cachorros são maus, certo? Se a criança não tiver um pai inteligente que seja capaz de corrigir os falsos juízos da cogitativa, ela vai crescer com esse juízo. A mesma coisa acontece dentro do setting terapêutico, tá? E aí que tem a raiz de muitas neuroses. A cogitativa do nosso paciente faz um falso juízo e ele não tem inteligência porque ele não tem maturidade para poder corrigir esse falso juízo. E se o terapeuta também não for um terapeuta inteligente, nada feito. A neurose vai continuar, esse juízo não vai ser corrigido, certo? Além dessas faculdades que eu falei para vocês, nós também temos o apetite concupiscível e o irascível, certo? E quando a gente fala em concupiscível e irascível, a gente vai introduzir agora um problema que até então não existia, que é justamente o aspecto moral, certo? A gente vai entrar numa zona nebulosa, uma zona cinza, digamos assim. Porque quando a gente entra no aspecto moral, a gente não consegue. O aspecto moral não está dentro do âmbito do verdadeiro e falso, tá? Ele está no âmbito do depende da situação concreta. Por exemplo, se você virar para mim e falar assim, Marina, é errado eu comer 2 colheres de brigadeiro? Eu vou te responder, depende. Você está de dieta? Você tem diabetes? Entende? Então, é nesse lugar que estão situados os apetites. Então, vamos entrar aqui no que é moralmente bom e no que é moralmente ruim, certo? E aí, a partir disso, quando os apetites são excitados pelo mundo que entrou em nós, eles vão provocar uma atividade da vontade, certo? Todas as experiências sensíveis, ainda que um leve carinho, vai gerar em nós ou um desejo ou uma repulsa. E é justamente aí que nasce a ação, certo? Que é justamente uma consequência dos movimentos internos promovidos por essa excitação que foi despertada. Voltando lá, minha gente, voltando lá, eu falei aqui do concupiscível e duracível só para a gente situar as faculdades. Mas voltando lá, a imaginação, voltando lá, as imagens depositadas na imaginação, ou os fantasmatas, como chamavam os gregos. Por que é tão importante que essas imagens fiquem depositadas? Por que é tão importante que o mundo entre em nós? Se o primeiro degrau do conhecimento são os sentidos externos e o último é o intelecto passivo, o que é que uma coisa que é tão material tem a ver com a outra que é tão imaterial? Olha só, quando o mundo entra, passa por todo aquele processo, sentido interno e tudo mais, sentido comum, imaginação, nós formamos uma imagem. Lembra? Todas aquelas coisas que entraram diferentes, todas juntinhas no mesmo lugar. Nessa imagem, nós temos uma função super, hiper, mega, ultra importante. Sabe quando falam pra gente que a gente precisa ter repertório? Tem tudo a ver com isso aqui.
tá? Inclusive, tem um monte de live aqui no meu canal de fevereiro, tem uma playlist aqui, O Poder da Imaginação na Prática Terapêutica, onde eu falo justamente sobre isso e tento dar imagens a vocês para que vocês possam interagir. Por que essas imagens são importantes? O mundo entra, forma imagens, e essas imagens são o substrato através do qual o intelecto ativo, o intelecto agente, vai agir, certo? Sem a imagem, sem ação do intelecto ativo, sem conhecimento, portanto. Se o mundo não entra, se ele não se organiza, se eu não tenho uma imagem, eu não sou capaz de conhecer nada. Por isso é tão importante, gente, a questão do repertório. Por isso é tão importante que eu consiga olhar para todo esse processo e verifique onde está o defeito no processo do meu paciente para que eu consiga dar a ele a ferramenta necessária para que o processo continue organizado e ele consiga contemplar as mesmas realidades que eu. Certo? Então, nós temos uma imagem na imaginação que será o substrato intelecto ativo. Então, o que é que vai acontecer quando a imagem se encontrar com o intelecto ativo, que é a busca incessantemente? Vai acontecer a transformação da experiência, imagem sensível, tá? Porém menos sensível do que entrou. Lembra que a gente vai decantando esse negócio? A transformação da experiência em uma ideia. Então, o intelecto ativo chega na imagem, que é a experiência, e transforma essa imagem em uma ideia e retira o restante da sensibilidade que existe. Lembre, nós vamos retirando a sensibilidade cada vez um pouco mais a partir do momento que aquela informação vai passando. Quando nós temos a imagem, o intelecto ativo vem e transforma essa experiência, transforma essa imagem numa ideia. Por quê? Se não houvesse intelecto ativo e o intelecto passivo recebesse a imagem bruta, ele seria incapaz de decifrá-la, porque o intelecto passivo é totalmente imaterial. Ele foi feito só para receber. E recebendo, ele precisa receber algo que seja compatível com a natureza dele, senão ele não vai dar conta de receber. Então, nós temos um intelecto ativo, que vai intermediar esse negócio, para que o passivo consiga, de fato, entender. Então, a gente só consegue fazer essa transformação da experiência sensível da imagem numa ideia, porque existe na nossa alma uma potência transformadora capaz de tornar inteligível em ato, ou seja, capaz de tornar aquilo ali uma ideia geral e abstrata, capaz de tornar as imagens sensíveis produzidas pela experiência inteligíveis em ato, onde até então só era inteligível em potência. Então, as imagens da experiência que estão depositadas na imaginação são inteligíveis em potência. Quando o intelecto ativo chega lá e retira a sensibilidade e transforma a experiência numa ideia, ela se torna inteligível em ato. Essa potência é justamente o intelecto ativo. Isso é tão importante, gente, que o Aristóteles chega a comparar essa potência à luz. Porque ele fala, olha, da mesma maneira que a luz torna as coisas visíveis, o intelecto agente torna inteligível as imagens sensíveis. Olha que bonito. E aí, quando São Tomás fala sobre isso na Suma, lá na primeira parte, ele fala assim para a gente que, para Platão, não haveria necessidade de se admitir que existe um intelecto ativo, que atualizasse os inteligíveis, certo? Por quê? Porque o Platão imaginava que a forma das coisas subsistem sem matéria. Platão tinha uma divisão muito estanque, né, de mundo inteligível e mundo sensível. E ele dava uma importância absurda ao mundo inteligível. Tanto que ele falava, olha, existe um homem ideal que está no mundo inteligível e todo o resto que está aqui no mundo sensível são réplicas, não tem substância. Certo? Então, não existe eu e você, várias pessoas com substância. Existem réplicas do homem ideal. O Aristóteles, ele era um discípulo de Platão, mas à medida que ele vai adquirindo maturidade na obra dele, ele vai se afastando dessa forma de ver de Platão, certo? E ele vai percebendo, olha, e aí que surge o lemorfismo aristotélico. Olha, forma e matéria estão imbricadas em toda a realidade. Então, quando eu olho para a Marina, eu enxergo o indivíduo Marina e eu enxergo a pessoa
né? O macro, o intangível, o imaterial. Marina é um indivíduo, ao mesmo tempo que Marina é pessoa. Não existe uma forma pessoa apartada da Marina indivíduo. Tá tudo junto. Então, Aristóteles, quando ele verifica isso, é uma grande revolução intelectual. Porque agora nós entendemos que não existe essa coisa estanque e que existe uma certa subordinação do mundo intelectual ao mundo sensível. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você já entendeu por quê. Nada chega no intelecto sem antes passar pelos sentidos. Então, a gente não pode descartar a experiência sensível, muito pelo contrário, gente. Uma experiência, o professor Lauro falou isso no final da primeira aula do COF. Uma experiência mal descrita levará a vários erros. Vários erros. E se você não conseguir traduzir em palavras aquela experiência bruta, aquele testemunho individual que você dá sobre algo que você efetivamente passou. Se você não conseguir traduzir isso em palavras, utilizar os símbolos corretos e tudo mais, gente, não será possível conhecer aquela experiência de nenhuma forma. Então vejam como é absolutamente importante o mundo que está entrando para os nossos pacientes. E veja como é absolutamente importante que nós saibamos como manejar as variáveis desse mundo para que os pacientes não apenas achem, mas eles experimentem. Isso é muito importante dentro da terapia. O paciente precisa muito mais do que querer, muito mais do que pensar. Os pacientes precisam experimentar. E você não vai conseguir fazer isso com ele se você não entender esse processo que eu acabei de falar isso aqui para você. Certo? Então, Aristóteles vai olhar para essa coisa que o Platão fala e vai dizer: não. Não existe uma subsistência da forma sem matéria. Certo? Então, as formas que existem na matéria são inteligíveis, mas não são inteligíveis em ato. Então, eu preciso admitir que exista o intelecto ativo que vai transformar aquela experiência sensível, que era inteligível em potência, numa experiência sensível e inteligível em ato. Como que ele faz isso? Ele transforma a imagem numa ideia. E quando ele transforma a imagem numa ideia, o que ele faz? Ele abstrai as espécies das suas individualidades e adequa aquilo ali a um substrato que possa ser captado pela inteligência, que possa ser captado pelo intelecto passivo. E aí ele pega essa ideia abstrata e imprime no intelecto passivo, que agora recebe essa ideia. E é aquele momento onde o universo se ilumina, você olha e faz: entendi. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso quando isso acontece? Tem algo mais gostoso do que você viver uma experiência, passar por todo esse processo e finalmente conseguir conhecer algo? Eu sei que isso está meio que desvalorizado hoje em dia, mas é porque a gente está desordenado, tá? Então, o Aristóteles, no Metafísica, a primeira frase dele do Metafísica é: todos os seres humanos tendem naturalmente ao saber. E naquele livro do professor Lavo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, ele tem um artigo que fala: Aristóteles estava maluco. Quando Aristóteles falou isso é porque ele não conhecia o brasileiro. O brasileiro não dá valor a essa coisa. E depois ele vai falando, né, de todas as mazelas que a gente vive aqui, o sistema de educação, etc e tal, e fala: não, entendi. É porque realmente isso não é fomentado aqui. Mas, de fato, existe algo dentro das pessoas que tende a isso. E é por isso que eu sempre falo para todos os meus alunos: ser terapeuta é um trabalho muito árduo, mas ao mesmo tempo é um trabalho quase que passivo. Porque a gente não precisa, a gente, inventar a roda, a gente não precisa pegar a pessoa e cada pessoa ser de uma forma diferente, digamos assim, abstratamente falando. Se eu conhecer o conjunto de coisas que conferem à pessoa o status ontológico de pessoa, se eu conhecer a estrutura mesma que permeia todas as pessoas, ainda que elas sejam indivíduos, que elas tenham características distintas que distinguem elas, que distinguem essas pessoas, se eu consigo entender isso, eu percebo através do processo terapêutico onde está a falha. Eu não consigo tratar a doença sem antes verificar qual é o conceito de saúde. Então, se eu percebo qual é o homem normal, ou seja, o que é normal, pelo amor de Deus, não tem nada de preconceito aqui. O que é normal? Aquele que vive conforme a sua norma. Qual que é a sua norma? A sua natureza.
aquilo para o qual ele foi feito. Se eu sei qual é o homem normal, eu consigo verificar onde está o problema, onde está a desordem. E empreender as ferramentas necessárias para que aquela desordem seja superada. Onde está o problema? É no mundo que está entrando? Vamos ajustar isso aqui. É no sentido comum? É na imaginação? É na cogitativa? É na memória? É no intelecto agente? É no intelecto passivo? Se o seu paciente não estiver esse processo funcionando corretamente, ele não sai do lugar, certo? E você vai sair dessa aula de hoje com um conhecimento absolutamente importante para que você consiga bem operar no setting terapêutico e faça o seu paciente não apenas ficar desligar a câmera e acabou. Ele vai ficar encantado porque você deu as ferramentas para que ele pudesse interagir as mesmas coisas que você. Tá bem? Então é isto, um beijo. Quarta-feira temos live às 14 horas e vamos iniciar um novo livro, que é o As Três Vias e as Três Conversões, do Reginaldo Garrigou Lagrange. Não percam, é um livro sensacional, fininho, porém impactante e sensacional. A gente se vê lá, quarta-feira, às 14.